Bom, eu queria compartilhar um texto com vocês, se você puder abrir sua Bíblia. Num texto do Evangelho aqui escrito por Mateus, no capítulo 9. Mateus, capítulo 9. A partir do 36. Vamos ler a partir do 35. Mateus 9, 35 até o 38. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. O texto segue dizendo: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e de enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Tem uma outra tradução que diz: E vendo as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Bom, a gente vai falar um pouco hoje, entrar na questão mais voltada às células, ao trabalho de vocês. E eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês que trabalham numa célula, ou como líder, como auxiliar, anfitrião. Eu queria começar fazendo a seguinte pergunta: se a sua célula deixasse de existir hoje, se a partir de hoje a sua célula fechasse, deixasse de existir por algum motivo, se a sua célula deixasse de existir hoje, o inferno sentiria falta? Se a sua célula deixasse de existir hoje, o inferno sentiria falta? Se a sua célula deixasse de existir hoje, ia fazer falta para alguém? Ia fazer alguma diferença na vida de alguém se a sua célula hoje simplesmente fechasse as portas? Eu me lembro de uma pessoa que frequentou uma célula por um tempo, foi ao encontro, se batizou, se tornou um auxiliar e decidiu se desviar. E foi embora. Depois de alguns anos no fundo do poço, um dia, ela se lembrou daquela célula. E ela perguntou a si mesma: será que aquela célula ainda funciona? Será que ainda existe aquela célula, já passado alguns anos? E ela decidiu que ela iria naquela célula. Eu vou lá para ver se ela ainda está lá. No fundo do poço, precisando de uma palavra de auxílio, de oração e de voltar à comunhão com Deus, restabelecer o que havia se perdido, ela foi motivada a ir naquela célula e ela então, com essa decisão, foi. E chegando lá, no sábado, naquele mesmo horário que ela costumava ir, naquele mesmo endereço, ela chegou àquela casa e, para sua surpresa, aquela célula continuava a existir. E ela entrou, não sabia como seria recebida, e a gente sabe como é recebida alguém que volta, e foi recebida como o pai recebeu o filho pródigo. Aquelas pessoas que estavam lá receberam ela de braços abertos, acolheram, ela participou ali da ministração junto com eles, recebeu oração, e teve um momento de comunhão, confraternização no final ali da célula, e pôde compartilhar as suas lutas, as suas crises. E então ela teve a comunhão e a fé restabelecida e aceitou Jesus novamente e reconciliou-se com Deus. Porque aquela célula, ela permaneceu, ela não simplesmente deixou de existir. Mas é fato que a gente já tem, nesses mais de 20 anos de células, muitas células que deixaram de existir. E não deixaram de existir porque não havia mais necessidade de ter aquela célula ali. Deixaram de existir por algum capricho da equipe de trabalho, dos líderes, por algum dissabor, por algum desgosto, por alguma queixa, por alguma reivindicação. Ela deixou de existir.
Quando a gente começou o primeiro treinamento para líderes de células, nós orientamos muito, está falhando bastante, né? Nós orientamos muito bem de que, uma vez aberta a célula, ela não tem data para fechar. Isso é uma coisa que todo anfitrião precisa entender. Que a gente não abre uma célula, não é culto no lar. Culto no lar, no meu tempo, né, de igreja presbiteriana, culto no lar a gente fazia uma campanha de 7 semanas. O bispo deve ter feito muita. Fazia uma campanha de culto de 7 semanas. Tinha dia para começar, tinha dia para terminar. Agora, as células não, elas só têm a data de abertura, de festa da colheita. Não tem data para terminar. O ideal é que uma célula funcionasse sempre no mesmo endereço, no mesmo horário, com equipes que vão se remanejando, porque vai havendo multiplicações, pessoas novas vão chegando e vão partindo para uma célula nova, mas que ela não tenha data para terminar. Para que qualquer pessoa que um dia participou saiba que, se ela precisar, ela pode voltar, que vai ter alguém lá, ainda que ela não conheça aquela equipe que está lá, mas que tem alguém lá que vai acolher, que vai cuidar e vai tratar dessa pessoa. A proposta de uma célula é que, uma vez começou, ela não tem prazo de validade. O ideal é que ela exista até Jesus voltar. Assim como a igreja que abre a porta, ou abre as suas portas, que ela também não tem data de validade. Quando a gente fez a primeira reunião em casa, o primeiro culto no lar, há quase 30 anos atrás, nós fizemos e já estabelecemos esse entendimento. Eu olhei para a Gi naquela primeira noite, quando a gente anunciou que teríamos uma segunda noite de culto, a gente já conversou sobre isso. Bom, o que a gente está começando não tem voltas. Quando a gente começou o primeiro culto em casa e no final dele a gente marcou que teria o próximo, a gente já definiu que não teria volta. E são quase 30 anos que os cultos continuam a acontecer domingo após domingo. Assim deve ser uma célula. A gente deve começar com esse entendimento. E eu, como trabalhador, preciso ter esse entendimento. Eu, como líder, preciso ter esse entendimento. Como anfitrião, preciso ter esse entendimento. É claro que é um preço a ser pago, mas é claro que o preço que a gente paga nunca é superior à graça que Deus derrama sobre a nossa vida. Você pode dizer amém? Você nunca vai pagar um preço, primeiro, que você não possa pagar, e segundo, você nunca vai pagar um preço que seja maior do que a graça de Deus que vai encontrar você. Você pode dizer amém mais uma vez? Então não tenha medo de pagar preços que nos são exigidos no caminho da fé e sobretudo no caminho da missão. Ah, mas isso vai me custar algo. Não se incomode com isso, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Deus não tem dívida com ninguém. Amém? Repita isso, Deus não tem dívida com ninguém. Deus não tem, eu e você nós temos. Não deveríamos ter, mas nós temos. A única dívida que nós deveríamos ter, biblicamente, é: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Agora, a gente não pode ter medo disso, não é? Eu sei que a gente tem células aqui que estão há muito tempo. Não sei se os líderes aqui estarão aqui hoje, algum anfitrião. Tem algum anfitrião aqui hoje que tem células na sua casa há mais de 5 anos? Opa, tem bastante, ó. Já tem 5 anos que todo sábado as células estão lá, a não ser no período de férias. Há mais de 10 anos, tem alguém que tem célula na sua casa? Tem também, mais de 10 anos. É um absurdo pensar que há 10 anos a sua casa está lá. Se alguém saiu há 3, 4, 5 anos e voltar, hoje vai encontrar sua célula aberta. E quem sabe, debaixo dessa palavra, algumas pessoas voltem para a sua célula nos próximos dias. Para saber se está, por curiosidade, saber se está aberta. E ao chegar lá, encontre vocês lá, mais uma célula acontecendo. Isso é muito bom. Agora, a pergunta que eu comecei é: se a sua célula deixasse de existir hoje, o inferno sentiria falta? Uma outra pergunta: quantas pessoas estarão no céu por causa da sua liderança? Por causa do trabalho, do seu trabalho na missão a qual Cristo tem designado você? Quantas pessoas estarão no céu por causa da sua liderança? Quando a gente lê o texto aqui, ele fala que Jesus viu uma multidão e se compadeceu delas, teve compaixão delas. Hoje eu quero falar aqui
Não sobre técnicas, não sobre a metodologia das células, da nossa visão, mas queria falar um pouquinho a respeito do coração, de como deve ser o coração do líder, do anfitrião, do trabalhador. Como deve ser o coração de alguém que há mais de 10 anos tem uma célula pontualmente, todo sábado às 8 horas da noite, acontecendo. E para uma célula acontecer sábado, 8 horas da noite, não significa que ele, às 8 horas apenas, começou a se preocupar com isso. Não, tem toda uma preocupação que envolve, de certa forma, a semana toda para que a célula aconteça no sábado. No próprio sábado tem uma preocupação que é anterior, que é a preocupação com a organização, com a equipe de trabalho, com intercessão, com limpeza, com o alimento que vai ser servido, com o convite, com buscar alguém, com ligar para alguém, chamar alguém, lembrar que tem célula. Então é um trabalho contínuo. Então a gente não quer falar sobre as técnicas, não quero falar sobre isso necessariamente, mas queria falar então sobre o coração. Porque a compaixão, ela vem antes da missão. Então, passar aqui alguns fundamentos no que diz respeito ao nosso trabalho com células, mas voltando então a essa questão de disposição de coração. E o primeiro fundamento é que a compaixão vem antes da missão. Diga, a compaixão vem antes da missão. Nesse texto que nós lemos, Jesus viu as multidões, mas não viu números. Jesus viu as multidões, mas não viu números. O texto diz que ele vê as ovelhas aflitas e exaustas. Então a missão nasce de um olhar correto. Então é claro que a gente fala de números, porque para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha um alvo, para que a gente tenha uma meta, se a gente fala de multidão, isso é muito amplo, mas a gente então às vezes estabelece, olha, uma célula precisa atingir certo alvo, determinado número de pessoas, mas isso apenas para que a gente saiba e tenha um projeto, tenha uma missão para ser alcançada, para ser cumprida. Mas quando a gente fala de pessoas, a gente não pode pensar em números. A gente deve pensar nos indivíduos, olhar de maneira correta. O texto fala que ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas. Então a missão nasce do olhar correto. E Jesus estava olhando para aquelas pessoas com o olhar correto, do jeito que deve ser o nosso olhar. E isso nos garante, inclusive, que a gente vai fazer o trabalho pela motivação correta. Pela motivação correta. O que acontece quando alguém que tem uma célula e não tem o olhar e não tem o coração nas pessoas, mas apenas nos números, ela se perde. E essa certamente será um daqueles que vai se rebelar pelo trabalho que desenvolve e pela quantidade numérica de pessoas que chegam à sua célula, e ela vai olhar para esses números e vai pensar consigo própria, eu tenho potencial para ser um pastor. E aí mete os pés pelas mãos, sai dali, aluga um salão, leva aquelas pessoas, olhando para os números de quantidade de pessoas e números de arrecadação, do quanto aquelas pessoas podem trazer de dízimo e oferta para suprir uma demanda que não havia e que ele criou e fez parecer que era necessário, que mais uma igreja fosse aberta e que ele fosse reconhecido como líder. Isso acontece quando não se vê com o coração, mas se vê com o cifrão, né? Se vê com uma motivação correta, quando se vê números. E a gente já teve muitas pessoas que saíram aqui e abriram suas próprias igrejas. E a gente pode até pensar, às vezes a gente tenta se convencer, bom, que bom, pelo menos tem uma igreja nova no bairro, que bom que tem pessoas que têm para onde ir, que bom que tem pessoas que estão sendo apacentadas por esses líderes que agora são pastores. Claro, não é de tudo ruim, mas o problema é a origem daquele ministério, quando ele começa, porque alguém olhou para os números, alguém olhou para as cifras, alguém olhou para as pessoas não como ovelhas, aflitas, sem pastor. Quando alguém olhou não por compaixão das ovelhas, mas talvez por compaixão de si própria. Então, irmãos, é importante que a gente saiba olhar para a missão que Deus nos deu, compreendê-la,
com o olhar, o mesmo olhar que Cristo teve. E ele diz aqui, olha, ao ver as multidões, ele se compadeceu. Jesus teve compaixão delas. Porque eu quero mais pessoas nas minhas células. Porque eu quero mais gente na igreja. Porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno e cada dia pior, e cada dia mais opressão, e cada dia mais tribulação, e cada dia mais desespero na sociedade como um todo. E a gente vê na igreja a esperança de que elas, ao serem apresentadas para Jesus, elas deixem essa rota, né, de destruição para a qual o mundo caminha e venham para a rota de encontrar Cristo Jesus. Como ovelhas aflitas, angustiadas, e é o que a gente olha quando a gente vê o mundo hoje. A gente nunca viu tantas pessoas doentes, isso é recorrente falar sobre isso, a gente nunca viu tantas pessoas doentes como nos dias de hoje, e não estou falando apenas de enfermidades físicas, mas principalmente de enfermidades emocionais e mentais. A gente nunca olhou para o lado e viu tanta gente com crise de ansiedade. Tem garoto com 14, com 15 anos com crise de ansiedade. Não sabe o que é pagar um boleto e já está com crise de ansiedade. Imagina quando chegar a pilha de boleto. Não é? Não tem uma mulher ainda para infernizar a sua vida e está com crise de ansiedade. Como é que é possível isso? Não chegou nem nesse nível ainda. Então o mundo está doente. E a gente precisa olhar para esse mundo, não para o número, mas olhar para essas pessoas como alvos da graça de Deus que nos alcançou e que pode alcançá-las, e pode alcançá-las através da nossa vida. É o olhar de compaixão, porque o mundo está perdido e está cada vez pior. Não dava para imaginar, a não ser sobre uma ótica bíblica, de que a gente estaria vivendo no planeta, né, no mundo global, guerras, século 21, era da informação, tecnologia, tudo, né, que poderia convergir para que o mundo globalizado andasse em paz. E hoje, agora pela manhã, mais uma guerra está começando, né, Estados Unidos, Israel e Irã. A coisa está feia para lá. O Oriente Médio está, nessa manhã, sendo atormentado aí por guerras, né? Já ataques contra bases americanas no Oriente Médio. O Irã está disparando ali, fazendo dessas bases alvos, e aí agora tem um contra-ataque. A gente não sabe onde isso vai dar, porque essa guerra é uma guerra terrível, porque o Irã, ele, com seus aliados, eles têm um poder bélico muito grande, é diferente do Hamas, desses movimentos terroristas. O negócio agora é mais feio. E como é que a gente vai olhar para esse mundo sem compaixão? E a gente olha para esse cenário, a gente entende que Jesus está voltando. E que a gente é a única porta, a igreja é a única porta, a célula que faz parte da igreja, faz parte dessa única porta para essas almas aflitas, angustiadas, que estão sendo pisadas pelo diabo, e a gente tem que olhar com compaixão para essas pessoas e entender que nós somos instrumentos que Deus separou para essa geração, para levá-las e conduzi-las a um caminho de cura, de graça, de restauração. Nós somos os agentes de Deus para que a verdade e a vida chegue a esses lares, a essas famílias. Jesus, vendo-as, olhou com esse olhar de compaixão. Assim deve ser o nosso olhar, porque a missão, ela nasce de um olhar correto. O evangelismo começa nos olhos, a célula começa no coração, e a multiplicação começa na compaixão. Eu vou repetir, evangelismo começa nos olhos, no olhar certo, no olhar correto, como o de Jesus. A célula, nossa célula, deve começar no coração. Eu sei que às vezes a gente quer até impor para que alguém trabalhe com a gente na célula, para que alguém se disponha, tem uma casa tão boa, abrir a casa para que haja uma célula. Às vezes a gente quase quer obrigar a pessoa, mas a célula começa no coração de quem olha e fala: poxa vida, seria tão importante abrir essa porta para dar acesso aos meus vizinhos, seria tão importante abrir essa célula, essa casa, essa porta, para dar acesso à minha família, os meus sobrinhos. Seria tão importante abrir essa porta para dar esses acessos a essas pessoas que estão com a vida nas mãos do diabo,
trazendo-as para Jesus. Seria tão importante. Então a célula começa no coração. E a multiplicação começa na compaixão. Porque as nossas células precisam multiplicar para que um maior número de pessoas aflitas, que estão como ovelhas sem pastores, essas ovelhas possam ser trazidas à presença do Senhor, possam ser pastoreadas, possam ser cuidadas, e elas deixem de andar perdidas como perdidas hoje elas estão. Então, o que você tem visto quando você olha para a sua célula? Pessoas ou problemas? Lembre-se que a gente deve olhar com o coração. Se a gente olhar com a nossa alma, que tantas vezes está enfurecida, que está revoltada, que está angustiada, nós veremos pessoas. E nós veremos pessoas ingratas, pessoas que não são dignas, pessoas que são problemas. Mas, se a gente olhar com o coração, a gente vai olhar e enxergar pessoas que carecem da graça de Deus e do favor de Deus. Quando você olha para a sua célula, você vê pessoas, você vê gente, você vê almas, ou você vê problemas? Você vê nomes, ou você vê números? Lembre-se que a célula começa no coração e a multiplicação na compaixão. Quem perde a compaixão, perde a autoridade espiritual. Porque a compaixão é ela que nos envolve e nos dá autoridade espiritual. Porque quando você tem compaixão por alguém, você se dispõe a fazer pela pessoa. Não é pelo que ela vai te dar em troca, não é porque ela pode te oferecer. O que é que alguém tinha para oferecer a Jesus? Nada. Nem mesmo aquela mulher que, quando ele pede água, ela pensa que vai oferecer água para ele, ela tinha água para oferecer, porque ele fala, se você me der dessa água, daqui a pouco eu tenho sede, mas eu tenho uma água, que se você beber, você nunca mais terá sede. Então quem é que tinha algo para oferecer? Sempre foi Jesus. Nunca foram as pessoas com quem ele se encontrou. E ele ofereceu, e ele oferecia a elas por quê? Porque tinha cura. Oferecia ao cego vista, porque tinha compaixão, oferecia vista ao cego, porque tinha compaixão. Oferecia ressurreição a Lázaro, por compaixão. Oferecia caminhar para o paralítico, por compaixão. Essa compaixão dá autoridade espiritual. Se você quer ter autoridade espiritual, você precisa ter compaixão. Se você quiser ter autoridade espiritual, você precisa ter amor. Tem gente que quer autoridade por autoritarismo puro, porque ela gosta de mandar, porque ela quer ter pessoas debaixo das suas ordens. E isso não é reino, isso é exército. Não é autoritarismo. A autoridade que a gente conquista por compaixão, por lidar com vidas, olhando para cada uma na sua necessidade, olhando para o coração de cada uma delas, olhando para a necessidade de cada uma delas, olhando para pessoas e não tratando como se fossem problemas, olhando para vidas e não para números. Esse olhar de amor que é necessário para que uma célula exista e principalmente para que uma célula subsista. A gente precisa olhar como Jesus olhou. Ele olhou e se compadeceu daquela multidão. E é isso que vai nos dar autoridade. Eu sei que algumas pessoas querem autoridade na força do braço, não se consegue. Algumas pessoas querem autoridade falando mais alto, não se consegue. Algumas pessoas querem ter autoridade apresentando a carteira, dando carteirada, não se consegue. Autoridade a gente tem quando a gente tem compaixão. Como Jesus teve, como Jesus tem de nós até os dias de hoje. Bom, a gente está falando sobre célula, mas não sobre a parte técnica do negócio. A gente está falando sobre compaixão. Porque a compaixão sem movimento vira emoção passageira. Então a gente precisa se movimentar na direção dessa compaixão. Porque não pode ser só uma emoção de um momento, de uma aflição de alguém, de uma angústia de alguém, mas deve se tornar uma missão na vida da gente. Bom, eu falei que o primeiro fundamento aqui é que a compaixão vem antes da missão. Segundo fundamento, a missão é a essência da igreja. A missão é a essência da igreja. Lá em Mateus 28, 19 e 20... Jesus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem for batizado, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Naquela palavra de Jesus ali,
a gente sempre menciona que ali se trata de um termo imperativo. O ide é imperativo, o ide não é uma opção que Jesus dá a alguém, o ide é uma ordem que Jesus dá a alguém. A igreja não tem uma missão, a missão é que tem uma igreja. Então, a missão nos tem, a missão tem você, deve ter você, a missão deve ter a sua célula. Então, não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem a igreja. Lucas 19:10, você pode projetar aqui, por favor? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eis aí a missão, buscar e salvar. Célula não é um ponto de encontro, célula é um ponto de resgate. Célula é um hospital espiritual. Célula é uma base missionária. Então, célula não é um ponto de encontro. Eu sei que com o passar do tempo, corre um risco. Uma célula de 1, de 2, de 10, de 5, de 10 anos, se não houver uma mente que se renova, se não houver uma equipe que se renova, essa célula pode simplesmente se tornar um ponto de encontro. Um clube de homens ou de mulheres, não é? Um lugar onde a gente vai lá bater papo, onde a gente vai confraternizar, a gente vai ter koinonia, e tudo isso deve fazer parte, mas não como princípio, não como propósito, não como fundamento. Porque se isso acontece, a célula fica estagnada. E tudo que fica estagnado entra num processo de retrocesso. Ou seja, se a sua célula não tiver o entendimento da missão, e a missão é ganhar, consolidar, discipular e enviar, se a sua célula não se regenera, se não multiplica, se não tem oxigênio novo, se não tem vida nova chegando, se não tem salvação, se não tem batismo, se não tem vida sendo enviada, se não tem gente na escola de líderes, ela vai ficar estagnada. E tudo aquilo que fica estagnado entra num processo de retrocesso. Ou seja, para de avançar por um tempo, fica estagnada, e se fosse ficar estagnada, de certa forma, não seria tão ruim, mas o problema é que tudo aquilo que fica estagnado, depois de um tempo, ele retrocede. A gente tem as nossas reuniões aqui, a gente tem os nossos cultos. Se os nossos cultos ficarem estagnados, no sentido de que não tem alma nova chegando aqui, as velhas vão começar a sair. Ou seja, estagnou, mas depois retrocedeu. Se a sua célula não tiver almas novas, gente nova, agora novas possibilidades, novos propósitos, novos trabalhos, ela vai ficar estagnada. É todo dia, é a mesma coisa, a gente se reúne, a gente lê uma palavra, canta um louvor, às vezes dá uma oferta, a maioria das vezes não come um lanche, joga lá. Tem célula que tem bilhar, tem célula que tem churrasqueira, come um churrasco, come uma pizza, joga um videogame, um PlayStation, né? Eu não sei o que as mulheres fazem, eu estou falando dos homens, eu acho que a mulher fica tomando chá e falando mal do marido, não sei o que acontece. Mas ela vai ficar estagnada, perdeu-se o propósito. Você sabe o que é o oxigênio novo? É gente nova chegando. Gente nova, drogado, ferido, cheio de problema, mulher com 4 maridos, né? Menino que fugiu de casa, menino que está na boca de drogas, trabalhando lá para o traficante. Essas coisas que nos envolvem na missão e nos fazem olhar, isso é tão importante para a vida da gente, porque nesses momentos a gente entende que a gente não tem problema. E porque não os temos, a gente vai ajudar quem de fato tem problema. E como a gente cresce, e como quando a gente trabalha pelo outro, Deus trabalha por nós, e como quando a gente faz pelo outro, Deus faz por nós, e como quando a gente despreocupa, tira o foco dos nossos problemas e olha para outras pessoas, como depois a gente retorna e tem habilidade para resolver os nossos. É oxigênio novo. Senão, aquela água fica saturada. Não reoxigena, dali a pouco ela começa a ter algas, começa a ficar verde, imprestável, não dá mais para tomar banho, não dá mais para conviver naquela água, ela está perdida. E o que reoxigena, purifica essa água,
São vidas novas. Nossa célula não pode se tornar um clube fechado. Nossa célula não pode se tornar uma panela com tampa. Nossa célula precisa estar aberta para acolher. Mas não é aberta no sentido, está aberta, entra quem quer. Não, está aberta no sentido, vamos buscar mais. Vamos buscar. Não é uma questão de números, embora os números sejam apenas uma questão administrativa, por uma meta, por um propósito, porque a gente precisa multiplicar. E por que a gente precisa multiplicar? Porque a gente se compadeceu de pessoas. Não aguento mais ver tanto jovem indo por caminho das drogas. Eu não aguento mais ver tantas meninas tendo filho aos 13, 14 anos. Eu não aguento mais ver que a minha vizinhança, que a minha família está cada vez mais perdida. Eu não aguento mais ver as famílias cada vez pior, mentalmente doentes, enfermas, desesperadas, angustiadas, deprimidas, ansiosas, porque eu não aguento mais. A minha célula não é um ponto de encontro, é um posto de resgate. Diga isso para você mesmo. A minha célula não é um ponto de encontro. A minha célula é o quê? Um ponto de resgate. Se isso é verdade, você pode dar um aplauso a Jesus. A sua célula é hospital espiritual. A sua célula, ela é base missionária. Você resgata no posto de resgate. No hospital você trata e cura. E como base missionária que ela se tornou, agora você envia. Porque quem é curado pode curar. Eu vos envio para que tudo aquilo que vocês viram e ouviram e aprenderam de mim, agora vocês desenvolvam com outros e em outros. Irmãos, a gente precisa ter essa compaixão. Essa compaixão fala sobretudo de amar a Deus. E essa compaixão fala de amar o próximo. Eu sei que a vida é dura com a gente e nos rouba essa capacidade de amar outras pessoas além de nós mesmos. A vida é dura com a gente, as pessoas são más. E isso tantas vezes nos rouba a capacidade de amar alguém que não seja si próprio ou a sua família, seus filhos. Talvez. E a gente precisa retomar esse amor por vidas. Só tem um jeito de que as multidões venham se a gente realmente amá-las. Se a pessoa entrar na sua célula, ela se sentir amada. E não amada por uma pretensão sua de tirar daquela pessoa alguma coisa, mas amada pelo simples propósito de que você sabe que você pode dar algo àquela pessoa. Você pode dar dignidade, você pode restaurar alegria, você pode tornar aquela pessoa uma pessoa que tem autoconfiança, você pode tornar aquela pessoa uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que adentra o reino que foi estabelecido por Deus, por meio de Cristo, nos alcançou e agora é compartilhado com quem antes andava perdido. Jesus teve compaixão por aquelas pessoas, porque eram como ovelhas perdidas, sem pastores. E nós somos os pastores dessa geração. Havia um slogan que nós usamos por muitas vezes, e de maneira repetida, era que todo líder é um pastor. Todo trabalhador de célula, em suma, precisa ter o coração pastoral. E eu estou falando do pastor legítimo. Não estou falando pelo ladrão e salteador, do ladrão e salteador. Estou falando do pastor de verdade. Aquele que é pastor por vocação, por missão, por compaixão. Se a gente sair para perguntar e fosse perguntar para os pastores nos dias de hoje, e eles tivessem uma resposta que fosse sincera e verdadeira, por qual motivo você é pastor, ou por qual motivo você se tornou pastor, a gente ia ficar muito decepcionado. Então, por qual motivo você é pastor? Por qual motivo você
trabalha em uma célula? Por qual motivo você lidera uma célula? Se todo líder é um pastor, eu posso perguntar para você: por que você é pastor? Por que você tornou-se pastor? Entenda que a gente fala de pastor, quando alguém fala assim, olha, eu sou prefeito, essa pessoa não está com uma fala correta. Ela deveria dizer, eu estou prefeito. Eu sou deputado. Não, eu estou deputado. Porque aí é estar, não é ser. Agora, quando a gente diz pastor, o certo não é estar pastor. O certo é ser pastor. Eu sou pastor. Quando fala de ser, fala da minha essência. Não fala de um lugar de passagem. Fala de um lugar que é a essência. Que sou eu. Eu sou pastor. Se você está aí trabalhando em uma célula, eu não quero que você seja líder. Você esteja líder. Eu quero e preciso que você seja líder. Não esteja líder. Eu não quero que você esteja trabalhando na célula. Eu quero que você seja um trabalhador. Aí é o verbo ser. Eu sou líder, eu sou auxiliar, eu sou anfitrião, eu sou um trabalhador dessa, eu sou, faz parte da minha essência. Isso não é sábado das 20 às 22. Ser é todo dia. Se você está líder, você vai estar naquele período que envolve o funcionamento da célula. Mas se você é líder, você acorda líder, você trabalha líder, você volta para casa líder, você administra a sua família líder, você dorme líder, você tem essa essência. Você é pastor, não apenas quando você está na igreja, você é pastor 24 horas por dia, porque isso é o que você é. Se você é pastor, isso faz parte da sua essência. E a pergunta que eu estava fazendo é, e por que você é? Por que você é? É preciso que seja por amor, seja por coração, seja por paixão. Aí vai funcionar. Isso não significa que quem é não se irrita. Isso não significa que quem é não se decepciona. Mas o que significa é que quem é continua a despeito de tudo isso. São quase 30 anos de ministério, que nós somos pastores. Teve vontade de deixar, se decepcionou, foi traído, foi ofendido, ficou mal. Mas a despeito de tudo isso, por amor, continua-se. Por amor, continuamos. Por amor, estamos aqui, em mais um domingo, em mais um sábado, em mais uma ceia. Por amor, estamos aqui, ouvindo. Por amor, estamos aqui, nos dando permissão a ser traídos outra vez. Por amor, por compaixão, a gente continua. Se você é para nunca mais deixar de ser. Porque senão você não é, você está. Quantos entendem isso? Dê um aplauso a Jesus. E o que eu espero sinceramente é que você seja. Você é pastor. E porque você é, pelo motivo correto. Porque você tem compaixão por vidas. Se você é, e eu sei que você é, pelo motivo correto. Não é buscando luzes, não é buscando retornos financeiros. Você pode ter luz por conta disso, você pode ter retorno financeiro, mas não é isso que te engaja, não é isso que te motiva. Você é por compaixão. Você é por entendimento da missão. Você é por vocação, você é por chamado, você é por obediência. Existem muitos motivos corretos para você ser. E esses motivos corretos nunca falam de você mesmo, sempre fala do outro. O motivo correto para pastorear não fala a respeito de você, fala a respeito do outro, fala a respeito do próximo, fala a respeito de Deus, fala a respeito de Jesus que te enviou. Se você é pelo motivo correto. Então, a gente segue com esse coração de compaixão, apaixonado, ajustado, para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque a missão é a essência, a minha essência, deve ser a sua essência, é a essência da igreja. Terceiro fundamento, já vou terminar, tá? O amor que nos constrange é o terceiro fundamento. A gente tem aqui um texto
de Coríntios, que eu vou achar aqui para você, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do 14. O terceiro fundamento é que o que nos envolve, nos impulsiona, o que nos mantém, o que nos faz ser, é um amor que nos constrange. Versículo 14, pois o amor de Cristo nos domina. E uma outra tradução diz, nos constrange, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos nós, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Olha só esse recorte aqui. Para os que vivem, para que eles não vivam mais para si mesmo. Quando eu reconheço um amor que me constrange, o amor do Cristo que morreu por mim, agora eu vivo. Mas eu não vivo para mim mesmo. A gente não vive mais para si próprio. A gente vive agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por esses que a gente vive. Versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o reconhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Esse é o nosso lugar como embaixadores, né? Como agentes de Deus, como instrumentos de Deus. E chegamos nesse lugar por constrangimento, nós fomos constrangidos a isso. Essa palavra constrangimento significa aquilo que pressiona por dentro. Nós somos pressionados por dentro. O Paulo que escreve aqui, o apóstolo Paulo, não evangelizava por agenda, mas evangelizava por uma urgência interior. Então, o que nos pressiona? O que pressiona o nosso coração ultimamente? São os problemas pessoais, são as nossas questões pessoais, ou são as pessoas perdidas, as ovelhas perdidas? O que nos pressiona? O que nos constrange? Né? Quando foi a última vez que você chorou por alguém que não conhece Jesus? Quando foi a última vez que você chorou por alguém que você viu numa situação deplorável? Você viu numa situação de vergonha, de opróbrio? Quando foi que você chorou por alguém? Porque o líder apaixonado, ele ora diferente. O líder apaixonado, ele convida diferente. O líder apaixonado persevera diferente. O líder sofre diferente. E é essa liderança que a gente precisa ter. E é esse pastor que a gente precisa ter. Esse pastor que ora diferente. Porque nas nossas orações, nós não viemos em primeiro plano. Eu não sei se você já teve a experiência de orar por um bom tempo, e depois que você terminou a oração e seguiu a vida, você se lembra, poxa vida, eu não orei por mim. Eu não orei por mim. Orei por aquele irmão, orei pelaquela vida, pelaquela família, orei pelo meu vizinho, pelo filho do meu vizinho que foi preso, meu vizinho está lá angustiado. Eu orei por aquela mãe lá que está com o filho nas drogas, está angustiada, está perturbada, coitada, está triste, chorando. Orei por isso, orei por aquilo, orei por aquele pedido de oração, por aquela pessoa enferma, por aquela pessoa que está no hospital. Orei, e no final você termina e segue a vida, e depois que você relembra, poxa, eu tenho uma causa para resolver, eu nem orei por isso. Quando a gente entende esse ministério, e a gente faz com esse coração realmente apaixonado, cheio de compaixão pelas vidas, a gente ora diferente, a gente convida diferente. Alguém me disse certa vez, eu convidei tanta gente e não veio ninguém. O convite de quem está realmente motivado pela missão, entendendo o que ela é,
esse convite é diferente. Você convida 3 e vem 4, 5. Quando você está convidando por convidar, sem nem mesmo entender o que você está fazendo, por que está fazendo, porque alguém te pressionou a fazê-lo, você não tem resultados. Algumas células falam, não vem ninguém na nossa célula, tem uma coisa errada. Talvez a sua oração seja uma oração de que eu preciso que venham pessoas para que eu, ao dar satisfação lá no aplicativo, eu fique bem na foto. Não, não é essa a motivação. Para que o pastor Medeiros não tome lá meia hora da reunião falando, você não está levando ninguém, você não está levando ninguém. Você não está colocando o nome novo de ninguém no aplicativo aqui. Não. Eu sinto necessidade de que as vidas estejam ali, porque eu quero ter por quem orar. Eu quero ter a quem estender as mãos. Eu quero ter a quem servir. E as pessoas, quando for convidada, o jeito que você toca, o jeito que você fala, por mais cética que ela seja, por mais resiliente que ela seja, resistente, alguma coisa vai quebrar aquele coração endurecido, que é a compaixão que você tem no seu olhar, no seu toque, na sua palavra, no seu convite. Isso faz toda a diferença. Não convide por pressão, por meta, para corresponder. Não, faça isso por compaixão. No Fruto Fiel, eu desafiei você a ganhar uma alma aqui por semestre. Seria como que uma célula tivesse uma alma sendo ganha por mês. E como é que a gente faz isso? Não é porque tem pressão da igreja, tem pressão do apóstolo. Não, a gente não impressiona você nesse sentido. A gente orienta, a gente te desafia. A gente diz para você que isso pode ser muito bom, se você colocar como propósito, eu preciso ganhar uma alma, eu preciso ganhar 2, a nossa célula precisa ganhar 6 vidas esse primeiro semestre, a gente precisa crescer, a gente precisa ter um planejamento para multiplicar até o final do ano. A gente precisa levar a gente para o encontro, para o batismo, para a escola de líderes, acompanhar. A gente precisa fazer isso por compaixão. Porque quando a sua célula se multiplicar, você vai olhar para o histórico daquele cidadão que chegou destruído, sujo, fedido, não é? Com a vida destruída. E depois de um ano, ele está lá indo com uma nova equipe para trabalhar uma nova célula. Limpo, restaurado, regenerado, salvo, cheiroso, bonito. Agora, sendo um instrumento precioso nas mãos de Deus. Isso é gratificante demais. Você precisa experimentar esse sentimento de como é gratificante você ter alguém que você sabe a história. Você sabe de onde veio, o processo pelo qual passou, o trabalho que te deu, mas agora... Veja lá. A gente teve um líder de célula aqui, que foi atrás um dia do pastor Marquinhos. O pastor Marquinhos está aqui hoje, então posso falar mal? Foi atrás do pastor Marquinhos, de maneira insistente. Ia na casa dele e ele não chamava para vir para a igreja. Não vou. E aí um dia, quando ele chegou, o pastor Marquinhos morava no apartamento, ele falou, fala que eu não estou. Falou para a mãe dele dizer, fala que eu não estou, esse cara é muito chato. E a mãe dele não quis mentir, falou, pode subir. Ele subiu, o pastor Marquinhos entrou no quarto. Aí ele sentou na sala e falou alto, sei que você está aí, e eu não vou sair daqui enquanto você não for comigo para a igreja. E aí o pastor Marquinhos falou, caramba, eu tenho que me livrar desse cara. Ele falou, se você for comigo, não te perturbo mais. E aí então o pastor Marquinhos aceita. Não tem saída, né? Por força, por livre e espontânea pressão, ele sai e vem para a igreja. Impressionante que no dia que o pastor Marquinhos vem para a igreja, tinha um outro cadeirante no culto. Esse outro cadeirante nunca tinha ido e depois daquele dia nunca mais apareceu. A gente não sabe quem é. Acho que foi um anjo em cadeira de rodas que Jesus mandou para ir no nosso culto. Quando o pastor Marquinhos chegou, já se identificou, pô, que legal, não sou só eu, as pessoas não vão ficar olhando para mim e tal. E naquele culto ele aceitou Jesus e nunca mais saiu. Esse mesmo líder
E aquele Marquinhos, né? Aquele cara tão terrível, tão difícil, quem passou com ele pelo processo sabe como ele era. Eu sei que vocês ainda reclamam do pastor Marquinhos, o pastor Marquinhos ainda é grosso, não sei o quê. Irmão, você não sabe quem ele era. Você não sabe quem ele era. Agora também tem uma outra coisa, vocês não sabem pelo que ele passa. Então cuidado com esse julgamento. Você não sabe o que é sofrer, ele tem dor o tempo todo. Ele tem dor dia e noite. Eu tive problemas com nervo ciático e eu sei como aquilo me deixava ignorante. A minha mulher sabe como eu ficava grosso, ignorante com aquilo, e principalmente com as pessoas que estão mais perto, porque aquele negócio é mais forte que você. Sentir dor é terrível. Não é sentir uma dor que passa com comprimido, você dorme e acorda bem, não. Você dorme com dor, acorda com dor, não dorme por causa da dor, e tem medicamento o tempo todo, é assim a vida dele. E aprisionado àquela cadeira de roda. Ele tem tudo para ser o cara mais chato, mais grosso, mais ignorante, mais revoltado da vida. Lembrando que ele sentou-se naquela cadeira quando ele estava completando 18 anos de idade. Você está aí curtindo a sua vida doidado, andando para cima e para baixo, correndo, piscina, futebol, praia. Você faz tudo o que você quer, que você tenha essa liberdade. Então, assim, coloque isso no lugar do outro, mas o ponto não é esse, né? Só abrindo um parênteses aqui, porque, de fato, ele tem hora que ele é chato, insuportável, intragável. Ele não está aqui, eu posso falar. Mas a gente precisa entender. Fique no lugar dele por 24 horas. Eu quero ver se você consegue ser melhor do que ele é. Por 24 horas. Não estou falando de 30 anos. 24 horas. Eu quero ver se você vai ser mais simpático do que ele é. Se você vai ser mais compassivo do que ele é. Se você vai ser mais dedicado ao reino do que ele é. Se você ficar 24 horas com dor em cima de uma cadeira de roda. Eu quero ver. Bom, mas o ponto não é esse. Estava falando do líder que o trouxe para cá. E ele, depois, o Marquinhos, o Marcos, o Antônio Marcos, se torna um pastor. É consagrado e agora é pastor. Esse mesmo líder vai atrás de um outro 13 aí, um outro cara envolvido com rap, com noite, com bagunça, com um monte de coisa. Cria toda uma estratégia para conseguir trazê-lo para a igreja. Consegue. Ele até fala que quer que ele dê um treinamento de jiu-jitsu, compra uns tatame, arruma na garagem lá, chama os caras da cela, o cara vem aí, vamos dar uma moral para ele, que ele faz jiu-jitsu, vamos fingir que a gente quer aprender também, e fica lá aquela coisa. E eu vi isso acontecer, e passando lá, aquele monte de homem agarrado, fala, esse negócio não vai dar bem não. E lá, e tá, pá. Aí que consegue, convencem ele a vir para a célula, para a igreja. E ele vem em um culto de 15 de novembro, não era um culto, era uma reunião de uma festa aqui dos jovens, chamava Viva Fest, tinha música, DJ, luz, aquela coisa toda. E ele vem, e eu ministro uma palavra, faço um apelo. Ele vem à frente com a sua namorada e aceitam Jesus. Hoje são esses dois, pastora Rose e pastor Alex. Esse mesmo líder, essa paixão que a gente precisa, essa compaixão que a gente precisa, de ter esse convite, de ter essa disposição, de ter essa insistência. Chamei, não veio, também não vou atrás. Não é ele que precisa, não é Deus que precisa dele, é ele que precisa de Deus. Vou dar pérolas aos porcos, não. A gente fica criando até argumentação bíblica para desistir de alguém. Eu sei que muitos de vocês vieram por meio de uma célula, de um convite, de um líder. E vocês deveriam ser ainda mais apaixonados por isso, sabendo o que Jesus fez e está fazendo na sua vida. Você que era como ovelha perdida, sem pastor. E ele teve compaixão e enviou alguém com o coração para te resgatar.
As nossas células, irmãos, só têm sentido se a gente tivesse coração. Não é um grupinho, a gente não está só pensando no que vai comer depois da célula, no joguinho que vai brincar, na diversão. Não, é quando a gente se dispõe a ser. Um bombeiro não entra em um prédio em chamas por hobby. Ele entra porque sabe que alguém pode morrer. Evangelismo não é uma atividade, é um resgate. Célula não é uma atividade, célula é resgate. Quarto fundamento aqui, para a gente seguir para o final. O valor de uma única alma. Em Lucas 15, o céu celebra uma que estava perdida. Uma ovelha, uma dracma, um filho. Lá em Lucas 15 a gente tem essas três parábolas. Da dracma, da ovelha perdida e do filho. E o céu celebra uma alma perdida. Uma. A Bíblia diz que há festas no céu quando alguém que estava perdido se arrepende. Então aqui não é sobre multidões, é sobre o valor eterno. Não é sobre números, é sobre pessoas. Uma alma vale o sangue de Cristo. Uma alma vale um céu inteiro de festa. Uma alma pode mudar gerações. Se o céu faz alma por uma festa, se o céu faz festa por uma alma, por que a gente deveria ficar indiferente? Então, uma a uma. Tinha um outro slogan também que era muito usado na visão celular, é que 1 mais 1 é igual à multidão. É uma a uma que a gente vai colhendo, que a gente vai resgatando, que a gente vai trazendo para a presença do Senhor. Uma alma tem o valor do sangue que Cristo derramou no Calvário. João 4,35, você pode projetar aqui? João 4,35, a gente vai para o quinto fundamento, que fala da urgência do tempo. A urgência do tempo. O negócio, irmãos, é que não dá para a gente ficar protelando. Eu falei ainda há pouco sobre essa guerra que está sendo anunciada hoje pela manhã. Os meios de comunicação já estão divulgando o que já está acontecendo. É urgente que vidas sejam salvas. Não para amanhã, mas para hoje. Então, quando você terminar aqui, a gente terminar essa reunião, a gente vai orar juntos e você vai ser enviado como esse missionário, como esse agente de Deus, como esse pastor. Então, faça valer essa tarde e vai lá e resgate vidas para a sua célula. Vai lá, envie mensagens, passe na casa de alguém, use os meios que você tiver, mas não chegue na sua célula sozinho hoje de jeito nenhum. João 4,35, vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. A colheita está pronta. O problema é a falta de trabalhadores apaixonados. A hora de colhermos é agora. A hora da grande colheita não é para depois, a hora da grande colheita é agora. Nós estamos retomando as nossas células, essa é a primeira reunião de mentores do ano. O ano está praticamente começando agora, esse ano de trabalho, de atividades, esse ano para a gente apontar os nossos olhos e fazer o que tem que ser feito. Eu não quero que você chegue ao final do ano frustrado por olhar a sua célula e ver que ela está menor. Por você olhar os seus resultados e ver que eles são menores. Eu quero que você olhe e tenha alegria de saber que a compaixão que te envolve, o amor que enche a sua vida, está dando resultado. O resultado não é para você, o resultado é através de você na vida de pessoas.
Os campos estão brancos. Isso pode ser feito amanhã, ainda falta 4 meses para a colheita. Não, a colheita já está no ponto, a hora é agora. Jesus está voltando, a urgência do tempo, as coisas estão acontecendo, todos os sinais estão acontecendo e simultaneamente acontecendo, o que revelam que a palavra de Deus, ela sempre está certa, sempre esteve certa, e ela está certa quando diz que Jesus vai voltar e Ele vai voltar. Então há urgência, irmãos. Deus escolheu depender da nossa boca. Deus escolheu depender do nosso convite. Deus escolheu depender, ou seja, o resultado na vida das pessoas passam pela nossa boca, passam pela nossa vida. A eternidade está em jogo, o tempo é curto e a missão é urgente. E a gente precisa se apropriar disso com entendimento, entendendo que a hora é agora. E eu quero que você saia daqui hoje pronto para isso. Pronto com esse entendimento de que o momento é agora, os campos estão brancos. E aí Jesus disse assim: a seara está pronta, mas faltam trabalhadores. E a gente precisa orar ao Pai para que Ele nos envie trabalhadores, para que a gente possa ter a grande colheita. Eu sei que você ora para que Deus envie determinados tipos de pessoas na sua célula, mas quando você orar, peça ao Pai que Ele envie trabalhadores. E trabalhadores, quem são? São aqueles que chegam como o pastor Marquinhos chegou, e hoje é um pastor. São aqueles que chegou como o pastor Alex chegou, e hoje é um pastor. São aqueles que aquele que chega como eu cheguei, e que hoje sou um pastor. São trabalhadores, evidentemente não chegam trabalhadores, mas ore ao Pai para que envie trabalhadores. Pessoas que assumam essas características e deixem de estar e passem a ser trabalhadores. E sejam trabalhadores com você. Tenha em a sua oração: Senhor, envie vidas, me dê direção para buscar almas. Estas que sejam trabalhadores, que se tornem trabalhadores na sua casa, que sejam efetivamente líderes, pastores, que sejam anfitriões, que sejam pessoas apaixonadas, com compaixão por vidas, como você é. Gênesis 1:12 fala que cada planta vai produzir segundo a sua espécie. Então, se você é apaixonado por Jesus, se você tem compaixão por vidas, se você entende a missão e a urgência na missão, você vai gerar vidas como você. Você vai gerar pessoas como você. Não tem como ser diferente. Se você é desleixado, a sua equipe vai ser desleixada. Se você deixa tudo para depois, a sua equipe vai ser assim, procrastinadora como você é. Se você não está nem aí, você só está ali porque alguém meio que te obrigou, a sua equipe vai fazer também sentindo por obrigação, e o resultado nunca será efetivo. Uma equipe que trabalha por obrigação pode ter resultado? Pode, mas não é efetivo. O que significa isso? Que o resultado aparece por um momento, mas dali a pouco ele vai embora. Porque ele não tem bases, ele não tem profundidade, ele não tem paixão, não tem compaixão, não tem entendimento da missão e do chamado. Quem permanece é quem entende. E quem entende, entendeu, porque recebeu de alguém esse entendimento. E não apenas por palavras, mas pelo próprio testemunho. Eu vou encerrar já e quero te convidar a ser uma pessoa que olha e se compadece. Jesus olha para a multidão e vê e reconhece que são ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas, e tem por elas compaixão. O ministério de Jesus é o ministério da compaixão. A sua célula precisa ser a célula da compaixão. Você entender que um dia Jesus teve compaixão de você quando você estava perdido, teve compaixão de mim. E hoje que nós somos dele achado, nós devemos também ter a compaixão para que os perdidos sejam achados e trazidos de volta para a casa do Pai. A urgência no cumprimento da missão, e nós vamos então nos tornar esses trabalhadores. Bom, revendo aqui, primeiro fundamento, compaixão vem antes da missão. Segundo fundamento, a missão é a essência da igreja. Terceiro fundamento, o amor que nos constrange, deve ser ele um fator motivador. Somos constrangidos de uma pressão que vem de dentro para fora. Quarto fundamento, o valor de uma única alma.
Cada alma tem o seu valor e cada alma vale o sangue de Cristo. Quinto fundamento, a urgência do tempo. E nós vamos orar agora. Eu quero te convidar, quero orar com você. E eu quero que você fique de pé, e eu quero que você liste 3 nomes, 3 pessoas. E eu quero orar junto com você por essas 3 pessoas. 3 pessoas que estão perdidas, como ovelhas sem pastor. 3 pessoas que estão desgarradas, que se perderam. 3 pessoas que estão com a vida destruída, com o casamento, com a saúde. 3 pessoas que estão em risco. Eu quero que você sinalize 3 pessoas, só 3, não faça mais do que isso não, para que a gente seja objetivo nessa hora, na nossa oração. Você pensa em 3 pessoas, feche os seus olhos, defina quem são as 3 pessoas. Amigos, vizinhos, talvez familiares, gente do trabalho, gente da faculdade, gente da sua vizinhança, pessoas que você possa convidar hoje e que você vai convidar hoje para ir com você à célula. Nós vamos orar para que, havendo qualquer artimanha do maligno, no sentido de impedi-las de estar na presença de Deus, seja quebrado, para que qualquer resistência, essa resistência caia por terra, e para que ela se torne um solo pronto para receber uma semente de vida. Então pense nessas 3 pessoas, eu quero orar com você, e eu quero declarar que a salvação aqui nessa manhã, por meio daqueles que têm o coração com compaixão por vidas, com amor por almas. Se essa pessoa é você, a sua oração é diferente. A oração de quem é apaixonado por Jesus é diferente. A oração de quem tem compaixão por vidas é diferente. A oração do pastor é diferente. A oração de quem entende a missão é diferente. A oração de quem entende a urgência da missão é diferente. Eu quero orar com você, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, porque o nosso coração bate por almas, porque temos compaixão por vidas, assim como o Senhor olhou e disse que são ovelhas perdidas, são ovelhas sem pastores, e se compadeceu delas, assim também haja no nosso coração um sentimento sincero, genuíno, um sentimento verdadeiro de quem olha para essas vidas e se compadece delas, e clama ao Deus, o Deus da nossa salvação, o Cristo que por nós se entregou no Calvário. Clama até o Espírito Santo que nos ajude, Senhor, para que essas vidas sejam alcançadas, sejam salvas, sejam restauradas, para que essas vidas sejam encontradas, para que essas vidas deixem, Senhor, esse lugar, esse buraco profundo, para que essas vidas saiam das trevas e conheçam a Tua luz, a Tua presença, a Tua salvação, a paz que excede a todo entendimento. Nós oramos, Senhor, na direção dessas pessoas, oramos na direção dessas famílias, oramos na direção desses jovens, oramos na direção dessa senhora, desse homem que sofre, dessa mulher que sofre nesse momento. Nós oramos, Senhor, somos compassivos com elas. Senhor, direcionamos a nossa oração a essas pessoas, Pai, para que ainda hoje elas sejam tocadas, para que lá onde elas estejam sendo tocadas agora, para que abra-se, Senhor, no coração dessas pessoas uma porta, uma necessidade por salvação, uma necessidade por respirar o novo ar, uma necessidade por deixar as trevas e vir para a Tua maravilhosa luz, uma necessidade, Senhor, seja gerada no coração dessas pessoas. Senhor, eu oro pelos pastores que nós temos aqui, eu oro pelas pastoras que nós temos aqui, e eu os ativo profeticamente como pastores,
como pastores de almas, como pastores que são eficientes, como pastores que são ungidos, como pastores que têm êxito, Senhor, em trazer vidas à sua presença, como pastores que são enviados e têm o resultado, Senhor, o resultado de salvação, de transformação, de restauração, como pastores que são efetivos, porque são apaixonados por vidas. Eu ativo profeticamente a cada um desses pastores, para que ao ir eles vão e deem frutos, para que eles vão e façam discípulos. Eu ativo profeticamente cada um dos pastores que nós temos aqui nessa manhã, cada uma das pastoras, cada um desses trabalhadores que hoje nós denominamos pastores. Eu envio esses pastores, eu envio debaixo de autoridade profética essas pastoras, e eles vão e ser discípulos, e eles vão dar frutos que permanecem, e nisto será glorificado meu Pai. Aleluia, aleluia. Ore, meu irmão, clame por Ele, anuncie o reino dEle, clame, tenha compaixão por vidas, por almas, anuncie a palavra a tempo e fora de tempo. Aleluia, aleluia.